Olá, seja muito bem-vindo. Neste vídeo, treino, nosso exercício de número um é criar um novo layout e para isso nós podemos clicar aqui neste mais aqui embaixo. Ao criar um novo layout, você clica no título Layout e clica duas vezes para renomear, né? Então vamos chamar aqui de exercício um e com o botão direito a gente exercício um, né? Com o botão direito ainda não. Deixa eu falar aqui com você o seguinte. Toda vez que você cria um novo layout, você tem um papel, uma margem tracejada que devemos eliminar e esta viewport, que para a gente agora não serve para nada. O AutoCAD cria automaticamente esta viewport toda vez que você cria novo layout, né? Ele está configurado para fazer isso, mas a gente vai deletar essa viewport. E na configuração do papel, a gente vai eliminar essa margem tracejada para não perder a área de impressão, tá ok? Então vamos ao passo número um, configuração do papel. Aí sim, com o botão direito no título do layout, exercício um, nós vamos configurar o papel, Page Setup, Manager, Modify. E aqui em Modify nós vamos fazer aquelas quatro configurações, mais a eliminação da margem aqui em propriedades. Então nós vamos configurar DWG para PDF, tamanho do papel, o tamanho que você desejar. Eu vou colocar aqui um ISO A4 na horizontal, 297 por 210 milímetros. E como nós trabalhamos em centímetros nos desenhos lá no Model, e não há como configurar isso no AutoCAD, né? Mas tem como configurar, tem como passar o papel de milímetro para centímetro, colocando aqui 10, isso aqui é uma equação, 10 milímetros é igual a uma unidade. Essa unidade é centímetro, né? Um centímetro é igual a 10 milímetros. Clicando aqui, ele muda automaticamente em cima. Estilo de plotagem monocromático para fazer impressões preto e brancas, né? Então são essas quatro configurações, mais as propriedades, ou seja, nós vamos eliminar as margens do ISO A4 297 por 210 milímetros. Então, clicando em propriedades, a gente clica aqui Modify Standard Paper Size, tem a ver com a área de impressão. Na lista, embaixo aqui, a gente vai escolher o ISO A4, que é o papel que nós configuramos aqui, tá ok? Tem que ser o mesmo, claro, né? E em Modify nós eliminamos as margens. Como eu já havia feito isso anteriormente, então as margens já estão zeradas. O AutoCAD salva isso para a gente, uma vez que você eliminou as margens, retirou as margens ou zerou as margens de um determinado papel, não há necessidade de fazer isso novamente, apenas em uma nova versão do AutoCAD, quando você instalá-lo no seu computador. Então aqui a gente vai avançar, concluir, ok, ok, só conferindo aqui, ok, e close. Ou seja, este papel é um A4 em centímetros, tá certo? O que mais que a gente vai fazer? A gente vai inserir o formato na camada formato, que já está na camada formato, e Enter. Nós podemos inserir o formato no ponto zero. Vamos escolher o formato aqui. Pode ser o formato que você criou, né? O formato que você criou, ele está lá na sua pasta, tá certo? Então vamos pegá-lo aqui. Ele vai ser inserido na origem do sistema, ou seja, no canto esquerdo inferior do papel.
Este papel é 1 a 4 em centímetro, o formato que eu criei é 1 a 4 em centímetro, então a escala é 1. E o Uniform Scale, tanto faz marcar ou não. Eu criei o formato na horizontal, este papel está na horizontal, e eu criei o papel, o formato em centímetros e o units já está em centímetros. Por isso que o fator está igual a 1, tá ok? Ok, encaixou perfeitamente, né? E nós vamos criar duas viewports. Então nós vamos criar aqui, colocar corrente a camada viewport, e lá em view nós temos, lá em view não, desculpa, aqui em layout nós temos aqui o layout viewports com os três comandos que nós podemos criar viewports, né? Então pode ser o retangular, nós vamos criar duas viewports. Criando uma, você pode até copiar, tranquilo? Ou pode criar outra, né? Dois cliques para entrar, a gente vai dar um zoom aqui no, na planta da cozinha, e aqui a gente vai dar um zoom na mesma planta, porém, para fazer um detalhe da pia da cozinha, tá certo? Então, esse detalhe, inclusive, ele poderia ser feito, ao invés de uma viewport retangular, você poderia usar aqui um círculo e transformar esse círculo em uma, usando esse comando object, né, objeto, transformar este objeto, que é um círculo, em uma viewport. E aí o detalhe fica dentro de uma viewport retangular, tá ok? Bom, eu poderia fazer um círculo aqui também, mas eu vou definir a escala primeiro. Então, para definir a escala, eu vou definir aqui 1 para 10 no detalhe e aqui na planta 1 para 75, tá ok? Então, o texto nem a cota sumiram, porque nós criamos o texto e as cotas na escala 1 para 75. Agora, para cotar esse detalhe aqui, ao invés de voltar lá no módulo, achar a pia da cozinha aqui, né? Exatamente a pia da cozinha. E cotar, determinar aqui a escala e cotar, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode cotar diretamente aqui. Basta clicar duas vezes do lado de fora para sair da viewport e duas vezes em cima da viewport. Quando você clica duas vezes em cima da viewport, ele maximiza a viewport e aqui ele já está na escala 1 para 10, na escala definida. Eu posso dar zoom, não tem problema. Com a viewport maximizada eu posso dar zoom, né? E eu vou cotar aqui usando a camada cotas, né? Eu vou cotar aqui, por exemplo, algumas partes, só para você ter uma ideia de como funciona isso. Eu poderia aqui cotar todo o desenho da pia, tudo bem? Bom, então como que eu minimizo a viewport? Eu venho aqui neste comando aqui embaixo, minimizo a viewport e a cota na escala 1 para 10 está perfeita, ou seja, ela tem o mesmo tamanho da cota na escala 1 para 75, tá? Isso chama cota de anotação, né? Objeto de anotação. Então, nós estamos utilizando aqui um estilo de cota de anotação que tem esse símbolo de três pontos, né? E você vai aprender a criar e configurar um estilo de cota de anotação na aula de configuração, tá certo? Bom, voltando aqui, o que que nós temos? Nós temos que esta viewport foi feita na camada viewport e essa também. Então, quando imprimir, quando você visualizar a impressão,
né? Eu estou aqui na janela de impressão, clicando em qualquer impressora ou Ctrl P no teclado, eu vou visualizar a impressão e lembrando que aqui não saiu as viewports não saem na impressão. E essas viewports que não saem na impressão, essa aqui eu quero que não saia, mas a viewport circular eu quero que saia, tá certo? Então eu vou voltar aqui e vou passar este círculo para outra viewport. Por exemplo, eu quero que esse círculo saia na impressão com espessura 0,1, ou 0,2, ou 0,3, à vontade, tá? E eu não quero que esse texto saia, então eu vou diminuir o tamanho dessa nossa viewport aqui. Neste momento, o que você pode fazer para completar aqui o nosso. Você pode mover, né, para ajustar aqui a nossa prancha. Então você pode mover, você pode escrever o título, lembrando que se você for lá no nosso outro exercício, nosso outro layout aqui embaixo, você pode copiar este texto e trazê-lo para cá. Você pode colar aqui e depois que você colou, você pode simplesmente trazê-lo para cá. Então aqui é um detalhe da pia. Na escala 1:10. Tranquilo? Ao visualizar essa impressão, Ctrl P novamente, nós temos aqui que o círculo agora está saindo na impressão. Eu quero que essa linha também saia, ela não está traço ponto, né? Então lembrando aqui como faz para a linha ficar traço ponto, primeiro eu vou ajustar aqui o tamanho da viewport para aquela parte da linha de corte aparecer. Ok. Vou desligar o QP aqui para essa janela não ficar aparecendo. E vou digitar LT, Line Type Manager, né? Gerenciador do tipo de linha, e vou desmarcar essa opção aqui. Lembrando que se os detalhes não aparecerem, você vem aqui e mostra Show Details, mostra os detalhes. Desmarque esta opção aqui embaixo, Use Paper Space, dá OK. E ao visualizar a impressão novamente, o traço ponto vai aparecer. Um outro detalhe aqui que você pode fazer uma na camada 01C, por exemplo, você pode fazer um círculo aqui e uma linha, como você desejar, tá ok? Da forma que você desejar, tá certo? E mostrando que isso aqui é um detalhe vindo daqui, né? Dessa parte do desenho. Bom, visualizando a impressão novamente, Ctrl P. Layout significa o papel, né? Se tivesse um formato fora do papel, você poderia utilizar o Window. Qualquer dúvida em relação a isso, assista os vídeos anteriores, por favor, porque eles ensinam aquelas opções que podem ser alteradas na janela de plotagem. Bom, tá aí o nosso exercício, né? Bom treino, bom exercício. Assista esse vídeo quantas vezes for necessário para tirar isso de letra, né? Para não ter nenhuma dúvida. Até o próximo vídeo, até o exercício número 2, até lá.